O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Eu imagino que você já tenha ouvido falar essa frase. O Senhor, ele não divide com a sua glória. E por que que isso acontece? Por vários motivos. Mas o mais importante e o que Deus quer falar ao seu coração no dia de hoje é que, embora isso seja uma verdade e seja uma questão indiscutível, Deus realmente não divide os seus feitos, não divide aquilo que ele faz. Deus não divide a sua glória com ninguém. É importante que você também se posicione de acordo com o que essa mensagem diz, né? De acordo com esse posicionamento do Senhor. Como assim, profeta? Não estou entendendo ainda onde você quer chegar. Fica aqui comigo. Nós vamos trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para falar diretamente no seu íntimo, na sua alma. E no final nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar, quero fazer com que você entenda as coisas que Deus tem para você, aquilo que Ele tem para romper na sua vida, aquilo que Ele tem para executar. E é muito importante que você siga dentro dos princípios dele. Amém? Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Aqui nós falamos de Deus, falamos da sua palavra, oramos, nos edificamos, estamos juntos, caminhando e buscando progredir no Senhor. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Aperte aí no botão de inscrever-se. Depois aperte o sininho, selecione todas, e se você estiver ouvindo através de algum aplicativo de podcast, basta também nos seguir aí no canal. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Abraão é um dos ícones da Bíblia, né? Um dos maiores patriarcas, aquele que Deus iniciou vários processos, né? Inclusive o processo onde ele seria pai de multidões, pai de nações. Através da sua família, as famílias da terra seriam abençoadas. Então esse Abraão tem uma história incrível com Deus. Tem um trecho, um recorte dessa história que eu quero trazer para você. E esse recorte ele se encontra lá no livro de Gênesis. Nós vamos ler no capítulo 14, a partir do versículo 22, né, que diz o seguinte, presta bem atenção. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu quem enriquecei Abraão. Que palavra tremenda, que palavra tremenda. Deixa eu contextualizar você. Abraão, quando ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, ele leva o seu sobrinho Ló. Em um determinado momento, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começam a entrar em desavenças. Surge ali uma confusão a respeito da alimentação dos rebanhos. A região que ele estava ali já não estava comportando todos juntos, ou seja, todos os trabalhadores, todos os servos, todos os animais, e aí houve ali uma situação desconfortável. Abraão então falou para o seu sobrinho Ló, escolha para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, ele escolheu então o local que ele iria ir com todos os seus servos, né, com sua família. E Ló então foi para a região de Sodoma e Gomorra, né? Então Ló morava ali em Sodoma. O que acontece? Sodoma e Gomorra foram invadidas e nessa invasão roubaram tudo, né? Levaram todos os bens, levaram as posses e levaram também as pessoas como escravos. E uma dessas pessoas que foram levadas foi Ló. Um dos servos de Ló conseguiu escapar, avisou para Abraão o que tinha acontecido. Abraão juntou 318 homens preparados, né, da sua tribo para poder ir atrás de resgatar Ló. Juntou mais alguns líderes ali da região para poderem irem junto com ele. E a moral da história é que Abraão ele recuperou todos aqueles que haviam sido levados, todos os escravos, né, que foram levados de Sodoma e Gomorra, e ele recuperou também todos os bens. Quando ele chega em Sodoma e Gomorra para fazer a devolução de tudo isso, aí entra esse versículo que nós acabamos de ler, onde o rei de Sodoma, o que ele fala? Olha, Abraão,
você pode ficar com tudo, fique com tudo, né? Devolva só as pessoas. Me devolva as pessoas, mas fique com todos os bens. E aí Abraão, o servo do Deus Altíssimo, ele fala: não, rei, eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque se eu ficar com os bens, você vai querer levar o mérito e dizer aí para todo mundo que eu enriqueci graças a você. Em outras palavras, o que Abraão estava dizendo? Eu vou caminhar, eu vou enriquecer, eu vou prosperar pelo Senhor. Não é a mão de homem, não são pessoas que vão fazer isso na minha vida, mas é o próprio Deus. Então entenda que Abraão, ele tinha uma percepção de que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Mas o fato dele saber que Deus não divide a glória dele com ninguém, Abraão mesmo assim se posicionou. É claro que naquela época era lícito se Abraão recebesse, não tinha problema nenhum, né? O rei estava dando para ele. Falou para ele ficar com os bens, ele não estava roubando, ele não estava se apropriando indevidamente, percebe? Mas ainda assim ele tinha a convicção de que o quê? De que o Deus que havia falado com ele, de que o Deus que havia falado para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, e que ele iria para uma terra próspera, uma terra abençoada, né? Uma terra onde a sua geração pudesse crescer e seria dona daquela região. Então Abraão, ele sabia dessa palavra e por isso que ele rejeita a proposta do rei. E a pergunta que Deus faz para o seu coração no dia de hoje, na manhã de hoje é: você tem rejeitado as propostas que tentam roubar a glória de Deus na sua vida? Eu sei que isso é muito difícil, isso é muito profundo, porque o tempo todo nós estamos sendo tentados. Muitas vezes, quando você vai fazer coisas que são lícitas, que foi o próprio Deus que mandou você fazer, dentro desse processo, o que vai acontecer? Vão surgir propostas. Algumas propostas são íntegras, são para te ajudar, são para fazer com que você avance, são para fazer com que você seja abençoado. Mas a pergunta é: será que essa proposta ela é da vontade de Deus? Será que Deus está nesse negócio? Será que essa ajuda não vai roubar a glória de Deus? Então, como que você vai discernir isso? Uma das principais formas de você discernir, primeiro, é em relação à palavra que você recebeu. Se você recebeu uma palavra que você deveria ir, que você deveria fazer, que você deve agir de determinada forma, e Deus falou que vai te sustentar. Mas quando aparece uma proposta de alguém que você entende que ela está querendo uma parte da glória, ou talvez a glória inteira, então você vai sentir que aquela oferta, ela não provém do Senhor. É alguém que está querendo ganhar créditos pela ajuda. É alguém que está querendo ganhar holofotes, né? Ele quer reconhecimento por aquela ajuda que ele está fazendo para um servo, para uma serva de Deus. A atitude dele é até louvável, a atitude dele é até correta, é lícita. Mas a intenção do seu coração não é. Então, se a intenção do coração está errada, a atitude também estará errada. Percebe? Muitas vezes acontece dentro da igreja. Isso acontece dentro da igreja. Tem pessoas que às vezes querem ajudar o pastor financeiramente, querem ajudar o pastor com doações. Mas muitas vezes o coração dessa pessoa que está doando está com motivação errada. Ela está doando porque ela quer aparecer para a comunidade. Ele está doando porque ele quer mostrar que ele é bom, mostrar que ele é uma pessoa caridosa. Ele quer ganhar bônus com essa atitude de doação. Então, se a atitude do coração estiver errada, a ação em si, ela também estará errado. Muitos pastores, muitas igrejas, às vezes no intuito, né, de expandir a igreja, né, expandir o seu raio de atuação, ela às vezes acaba fazendo proposta para missionários, para obreiros, pessoas que têm o chamado para abrir uma obra, simplesmente porque elas querem colocar a sua placa nessa igreja nova.
nesse trabalho novo. O coração deles, na verdade, não está no Senhor, não está no reino de Deus, mas está na possibilidade de o nome da igreja aparecer, de o nome do líder aparecer. Percebe? De mostrar, olha, aquela igreja lá que está nascendo, ela está dando certo porque nós abençoamos, porque nós levamos os recursos, porque se não fôssemos nós, aquela obra não iria andar. Você está percebendo, irmão, que é uma linha muito fina? E Abraão, sabendo disso, que é dessa linha muito fina, ele falou, olha, rei, muito obrigado pela sua oferta, mas em primeiro lugar eu tenho uma palavra de Deus, Deus vai me sustentar, Ele quem me trouxe até aqui, e é Ele quem vai continuar me sustentando, e eu quero dizer mais, eu não vou ficar com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio, nem sequer uma correia de uma sandália. Ou seja, aquilo que é menor, aquilo que é mais insignificante em termos de bem, eu não vou ficar. Você não vai ter participação nenhuma naquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então, querido, presta muita atenção no que Deus está falando para você na manhã de hoje. Presta muita atenção. Aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele vai fazer. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai realizar. Embora as circunstâncias digam o contrário, embora você não tenha recursos, embora você ainda não tenha uma capacidade plena, entenda, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai instruir e o Senhor vai te levar até o alvo. Amém? Então, se você crê nessa palavra, já coloca aí nos comentários. Amém, profeta. Eu creio em nome de Jesus. Então, receba essa palavra no dia de hoje. Eu quero agora orar pela sua vida. Se você está passando por uma situação onde Deus te prometeu coisas, mas você está recebendo ofertas, e essas ofertas são ofertas que queiram roubar a glória de Deus, que queiram roubar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, né? Assim como o rei de Sodoma quis fazer. Nós vamos orar para que você permaneça firme, para que você permaneça fiel aos propósitos de Deus, entendendo que é Ele quem te chamou, é Ele quem te capacita, é Ele quem cuida de você, é Ele quem traz os recursos até você e é Ele quem te dará a vitória. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, Pai. Te pedindo que em nome de Jesus, o Senhor venha derramar, Pai, sobre ele a sabedoria, o entendimento de que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. O Senhor quem chama é o mesmo Senhor que provê, é o mesmo Senhor que faz as coisas acontecerem, é o mesmo Deus que destrava, o Senhor destrava, Pai, no mundo espiritual, tudo aquilo que ele precisa na vida dele para que ele rompa, para que ele avance, para que ele siga de acordo com a instrução da Tua palavra. Então, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor coloque por terra todas as ofertas, toda a ajuda que não estão alinhadas com a Tua vontade, mas são apenas pessoas querendo mérito para elas, são apenas pessoas querendo os holofotes para elas, são apenas pessoas querendo o crédito para elas. Mas essas propostas não estão alinhadas com a vontade do Senhor. Esses corações não estão entregues ao reino. Então, que em nome de Jesus, o Senhor dê discernimento ao meu irmão e à minha irmã para que eles possam rejeitar todas essas propostas e verdadeiramente caminhar na Tua dependência, entendendo que é possível sim que o Senhor mande pessoas para ajudar, mas que ele saiba quando essa ajuda for genuína, que ele saiba quando verdadeiramente essas pessoas que o Senhor colocar na sua frente, elas vêm de Ti, Pai, e elas estão com o coração no reino, e elas estão com o coração diante do Senhor. Então que haja discernimento, que haja entendimento, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Então, se você crê e recebe essa oração, digite aí, amém, profeta. Eu recebo
em nome de Jesus. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu peço aqui a sua ajuda, né? Compartilhe ela com o máximo de pessoas que você conseguir, né? Ajude essas pessoas a entenderem o propósito de Deus, a entenderem os princípios do Senhor, de que Ele não divide a sua glória com ninguém. E ajude-nos também a fazer desse canal o maior canal cristão do mundo. Nós somos pequenos, sim, mas nós estamos incomodando, estamos levando a palavra. E eu creio que seremos, sim, um dos maiores canais de bênção na vida das pessoas. E você é uma peça fundamental para que isso aconteça. Quero deixar aqui um beijo no seu coração. Agradeço você pela sua companhia. Lembrando que estaremos aqui amanhã, orando ao Senhor, buscando ao Senhor e glorificando o seu nome para a honra e para a glória dele.